Olá, pessoal, bom dia, boa tarde. A Beth queria aparecer. Na hora de ligar a câmera, ela pediu para subir no colo. Olá, pessoal. Olha, primeiro eu quero pedir desculpa por ter tirado o vídeo do Arcanjo Miguel, aquele relato lá que eu dei. Só que por causa de um nome que tá lá, eu fui tirar o vídeo. Como eu não sei mexer direito, eu ainda fui cortar o vídeo e não consegui, apaguei o vídeo todo. Mas vou postá-lo novamente assim que encontrar o cartão de memória. Vou repostá-lo, tá bem? Gente, é assim. Hoje a gente veio falar de um assunto que tá um problema muito sério. Tô cheia de pelo. Um problema muito sério no mundo inteiro. Naquele vídeo lá da premonição sobre a guerra, né? Eu disse que o Senhor Jesus insistentemente me pedia para que salvasse as crianças. Só depois de um tempo, que ninguém é Deus, ninguém sabe tudo, ninguém entende tudo, só depois de um tempo que a gente vai começar a entender muitas coisas que se passa, até mesmo um sonho que foi lá atrás. E eu vi que ele dava o foco ali nas crianças. Tipo, eu perguntava pela minha mãe e ele tira o foco do seu problema pessoal e foque no problema daqueles que precisam nesse momento. Então, é assim, gente, vocês estão vendo nos noticiários, a gente já vem falando um pouquinho antes sobre isso, os maus tratos às crianças está demais, desde quando começou o Covid-19, que está muito abuso às crianças, porque são vários tipos de abuso. Não precisa ser exatamente fisicamente ali a ponto de você estar ali visível para que você veja. São vários tipos de abuso, acompanhe o vídeo. Então é assim, a gente vem falando que idosos iam sofrer muito com furtos, aproveitamento, né, dos mais jovens por não poder sair de casa. As pessoas não estão acostumadas a conviver juntas e convivendo elas ouvem barulho de criança, cocô de cachorro, barulho de cachorro, convive com a sogra, convive com o marido, convive com a esposa. Então você está convivendo com aqueles no qual você vive, mas não convivia. E é só convivendo que a gente vai ver mesmo quem é. Então, por que vamos falar dos maus tratos das crianças e que são vários tipos de maus tratos, né? Uma das formas de maus tratos para mim é a negligência. O que é a negligência? A negligência está nas faltas dos cuidados básicos da criança, como alimentação, saúde, né, higiene pessoal. Tem gente que não olha se tem piolho na cabeça da criança. A criança tá ali querendo, tá mais com lá aquele Valdomiro lá, como é que é o nome do homem lá? O Valdomiro lá, o pastor. Mais gado do que o Valdomiro lá, o pastor. Tem tanta criança com tanto piolho na cabeça que eu fico paralisada de ver ali que a criança tá assim o tempo todo. A criança não para, a criança fica estressada, a criança não come, a criança não faz nada porque os piolhos não deixam e aqueles pais estão ali. Ou no telemóvel, ou qualquer outra coisa, menos, aliás, negligenciando seu próprio filho dentro de casa. Então, para mim, a negligência é um dos abusos mais comuns com a criança. Você tem que observar se a criança está precisando de saúde, sabe que a criança ali nos primeiros anos de vida tem que ter um acompanhamento médico para o seu desenvolvimento, vacinas. Tudo isso é prioridade da criança. Devia ter pensado antes de arrumar. Depois vem o abuso físico. Para você ver que a negligência, tudo é dentro de casa. Depois vem os abusos físicos. O abuso de força física de uma forma não acidental, mas com a intenção de machucar a criança. Então observem muito que tipo de machucado o seu filho aparece, que tipo de ferida, se é suspeita. Porque esse uso de força física provocando acidentes contra a criança, mas com a intenção de não machucar a criança, é um tipo de abuso que você percebe em feridas, queimaduras, fraturas, né? O que mais? Lesões internas, como órgãos, né, internos, que fica ali levando socos em lugares que não deixa marca, porque essas pessoas são loucas e elas sabem como fazer as coisas, né? Então, o cérebro, gente, no cérebro, pessoas que dão um murro na cabeça. Imagina esse cérebro em desenvolvimento levando ali pancada na cabeça de uma mão adulta, com força de uma mão adulta. Vai pesar. Quanto vale um soco? Com raiva. Porque vem com o peso da raiva, que é pior ainda. Porque batem para não deixar marcas. Então, isso pode deixar sequelas irreversíveis, entende? E até a morte da criança. Como morte lenta, como uma morte rápida ali no momento de fúria do agressor. O que leva essas pessoas, esses agressores, a esse descontrole emocional, a ponto de agredir uma criança,
São ciúmes, inveja, esse tipo de sentimento é que leva essa pessoa a ter esse descontrole emocional. Por fim, também, dentro de casa, eu tô gelada para falar sobre isso, é o abuso sexual. Gente, me chega a queimar as orelhas de raiva de um ser que tem coragem de olhar para uma criança com seu sentimento ruim e agredir, maltratar, porque tem inveja do outro, porque não consegue ser aquilo que o outro é, porque não consegue estar no lugar do outro, porque não nasceu o outro, mas que pode ter uma pessoa enorme dentro de ti. Uma pessoa que tem coragem de dar café dentro de um biberon, de uma mamadeira, por um ser indefeso, lhe provocando problemas de nervo. Gente, essas pessoas são tão ruins que elas cometem atrocidades que vocês não estão bem a ver o tamanho da maldade. Ai, meu Deus, que meu coração tá assim, que isso me provoca aqui uma ansiedade, uma tremedeira, isso me provoca uma fúria enorme. Dentro de mim eu sei que não era isso que eu deveria estar sentindo. Mas me dói porque as pessoas, isso acontece tudo dentro do nosso lar, são pessoas que convivem, não são estranhos que fazem isso. Estranhos não têm acesso a essas crianças 24 horas, várias horas por dia para ter tempo de manipular a maldade. Essas coisas acontecem dentro de casa, gente. Vocês têm que ficar de olho, têm que ficar atento, observar a criança o tempo todo, porque o comportamento da criança, a criança diz o tempo todo, por mais que ela não saiba falar, ela fala. Entende? O que é um abuso sexual? O abuso sexual é quando qualquer criança ou adolescente é obrigado por adultos ou outros adolescentes a praticar ou participar de qualquer atividade sexual. Mesmo que seja ver filme pornográfico. Qualquer atividade sexual. Qualquer criança ou adolescente